Gravando. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Instituto Iubemmente, Instituto John Bleia. Hoje nós teremos uma belíssima palestra sobre a lei do tempo. Por favor, professor John Bleia, a classe é toda tua. Muito obrigado. Vamos aplaudi-lo. Bem, meus queridos, eu gostaria de iniciar esse nosso encontro hoje com uma oração. Eu acho que nós somos todos religiosos, evangélicos, então vamos chamar essa oração para poder pedir a bênção de Deus sobre todos nós, para abrir nossas mentes, nossos corações. Amado Deus, querido Pai Celestial, Pai, eu te agradeço nesse momento por estarmos aqui reunidos, Pai, aqui na casa do nosso irmão, o reverendo Roberto Santos, Pai, a pastora Giselda, Pai, seu filho Lemuel, Pai, todos os seus familiares, Pai, eu peço a tua bênção sobre eles, a tua proteção, Pai. Pai Celestial, por favor, ilumina, Pai, a mente e os corações, Pai, de todos que estão aqui presentes, Pai, que eu possa ser um instrumento usado por Ti, Senhor, para que eu possa transmitir essas palavras, Pai, essas informações, Pai, que Vós me presenteou ao longo da minha vida, Pai, que eu possa compartilhar, Pai, com muita humildade e dessa forma poder levar esse conhecimento para mais e mais pessoas, Pai, para que possamos cada vez mais nos conectar a Ti e nos tornarmos verdadeiros filhos vossos, Pai. Te agradeço por tudo, te ofereço essa oração em nome do vosso Filho, nosso amado Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, gente, a gente vai estudar a lei do tempo. A lei do tempo, ela está sendo ensinada por um movimento chamado Movimento Mundial da Cultura da Paz, pela mudança ao sincronário de 13 luas. Então, o sincronário de 13 luas e a cultura da paz. E aí, dentro desse movimento, se está criando a rede de arte planetária. Então, a rede de arte planetária, ela está fundamentada em princípios naturais que orientam para uma cooperação maior com o objetivo comum dos participantes de fazer paz através da cultura e a paz da cultura da biosfera. Então, a lei do tempo. O que é a lei do tempo? A lei do tempo é a lei primordial da criação. Ela estabelece uma nova ciência onde o tempo é a frequência de sincronização universal. Sua fórmula é: tempo vezes energia é igual a arte. A energia fatorada pelo tempo é igual a arte. Significa que tudo no universo é uma obra de arte. A arte pode ser definida pelo resumido conceito de equilíbrio estético e elegância. Ela foi descoberta pelo Dr. José Argüelles a partir do Tzolk'in em 1989. O Tzolk'in, que é o calendário sagrado dos maias. O que é um sincronário? Conhecido como calendário, é um instrumento para medir o tempo e serve para organizar a sociedade humana. O tempo é o fator de unificação, nos sincroniza, por isso usamos a palavra sincronário. A palavra calendário vem de calenda, o livro de cobrança de impostos utilizado no início da civilização pela monarquia para arrecadação de impostos em favor do rei. Atualmente utilizamos um calendário instituído no século XVI, o chamado calendário gregoriano. O calendário gregoriano é desarmônico e irregular, porque possui meses irregulares e a sua contagem de tempo não sincroniza com nenhum ciclo da natureza. Toda unidade de medida deve ser regular, como a régua. Por exemplo, ao utilizar meses de 29, 30 e 31 dias, utilizamos uma forma desarmônica e irregular para medir o tempo. Além da desconexão dos ciclos da natureza e das irregularidades dos meses, o calendário gregoriano confunde os usuários ao utilizar a palavra setembro, de 7 para o mês 9, outubro, que seria 8 para o mês 10, a palavra novembro, de 9 para o mês 11 e a palavra dezembro, de 10 para o mês 12. Ou seja, a gente aceitou o erro. Software que foi instalado dá com problema, com defeito. Então, assim como o ar é a atmosfera do corpo, o tempo é a atmosfera da mente. Se o tempo no qual vivemos consiste em meses e dias desiguais, regulados por minutos e horas mecanizadas, é nisto que se
uma irregularidade mecanizada. Como tudo procede da mente, não é de admirar que a atmosfera em que vivemos se torne mais poluída diariamente. É que a maior reclamação seja: não tenho tempo. Quem quer que seja dono do seu tempo, é dono de sua mente. Seja dono do seu próprio tempo e conhecerá sua mente. Então, o calendário gregoriano, né, foi instituído pelo Vaticano no século XVI. Então, qual foi a origem dele, né? Em Bagdá, o califa de Bagdá, ele mandou um presente para Carlos Magno, que na época era rei, na Idade Média, e um desses presentes foi o relógio. Então, aí que entrou a mecanização. Ele mandou esse relógio para Carlos Magno era rei, aí os sacerdotes pegaram o relógio e viram que era bom para marcar o tempo de oração. E aí daí o relógio entrou dentro da história, né? Quando Carlos Magno conquista Roma, recebe muitos presentes de Al-Rashid, califa de Bagdá, entre eles o invento, um relógio. Após o surgimento do relógio mecânico, começa o processo de mecanização da mente, e a partir desse evento é iniciada a Revolução Industrial. Então, depois da criação do relógio, que entrou, né? O relógio mecânico, calibrando o calendário gregoriano, cria a falsa frequência de tempo conhecida como 1260, calendário de 12 meses, que é calibrado pela hora de 60 minutos. Né? Essa é a frequência que está hoje aí, nesse mundo babilônico, tem essa frequência de tempo. 12 meses, calibrado pela hora de 60 minutos. Essa constante informa a mente que informa o mundo, e o mundo torna-se o resultado de uma grande desconexão com a natureza. Então, todos esses problemas que a gente vê hoje na atualidade estão relacionados exatamente a essa situação que a gente está vivendo, né, de desconexão conosco mesmo, né? Então, o calendário maia, né, o conhecimento maia, eles tinham mais de 10 calendários, né, que eles sincronizavam conjuntamente. Então, o tesouro maia, as bibliotecas que eles tinham, todo o conhecimento deles foi queimado por Diogo Landa, que era um monge franciscano. Depois que esse cara destruiu todo o tesouro dos maias, ele foi promovido a bispo, né, pelo Vaticano. Então, eles deram sumiço em tudo, tentaram sumir com toda a informação, né, o Vaticano. O legado maia é um legado do tempo. Mais de 17 calendários sincronizados simultaneamente faziam parte dessa cultura. Um calendário solar galáctico de 26 mil tuns, que foi ali no 12 de 12 de 2012, e acabou um ciclo desse, de 26 mil tuns, que são 26 mil anos. Né? O calendário das manchas solares, de 11,5 anos. O calendário solar terrestre, de 364 mais um dia. E o calendário lunar de 13 luas e 28 dias e as suas fases, que é esse que a gente está trazendo aqui, que é o calendário de 13 luas, que é o que a Lua faz sobre a Terra, que é um ciclo da natureza, né? 28 dias, 4 semanas perfeitas de 7. E aí os maias, eles observavam os ciclos da galáxia através, né, da posição dos planetas. Ali são os planetas. Tá? Então ali está a posição dos planetas na galáxia. E essa posição, ela é exatamente de acordo, depois vocês vão entender os quins, cada quin é um desses planetas aí. Então, cada dia que muda, é porque muda exatamente a posição dos planetas. Então, e é pura matemática, né? Quanto mais você se aprofunda, você vai vendo que é matemática pura. A arte deles era, né, a arte sagrada e vida orgânica. Eles tinham, né, ginástica supramental, né? Aí a pirâmide onde... Essa pirâmide aí... É Machu Picchu? Não, isso aí é Palenque. Isso aí é onde foi descoberto a pedra. Chama-se Pedra Falante. Exatamente o que deu origem a esse conhecimento foi em 1942. 1952, eles já tinham descoberto essa pirâmide. Mas aí um arqueólogo dentro da pirâmide achou uma passagem secreta. E aí, como todas as pirâmides na América do Sul são templos, ele achou que ali era um salão de um outro templo.
Porque as pirâmides que têm tumbas são todas no Egito. Mas na América Latina todas elas são templo. Essa pirâmide o cara achou uma tumba nela. É a única que tem uma tumba. E aí quando ele achou a passagem secreta e achou essa tumba, dentro da tumba tinha uma pedra de 4x3. Uma pedra gigantesca em cima da tumba. E o formato daquela pedra ela não poderia ter sido colocada lá dentro. Ou seja, colocaram e construíram a pirâmide depois. Ou seja, a pirâmide foi construída depois de colocar a pedra. E na pedra tinha esses inscritos, né? E esses inscritos é exatamente essa informação que ficou lá escrito na pedra. E aí 40 anos depois, né? Esse José Argüelles, ele despertou esse imperador que estava lá, que foi o último imperador maia, que chamava Pakal Votan. E aí ele decodificou toda essa informação. Então, é uma informação ancestral. Antes desse período que a gente vê, o período que a gente sabe da história são 6.000 anos, né? Que a gente tem de dados aí, que a nossa história, que a gente estuda na escola, até a própria Bíblia, são 6.000 anos de história. Só que a memória deles é anterior. Então, é bem anterior. Essa informação foi que a gente perdeu, né? Tinha um processo que estava aí, né? A Torre de Babel virou várias, quer dizer, tinha um processo e aí desandou e tomou um caminho errado e agora a gente está voltando de novo para o original. Então, essa aí era a máscara que estava, uma máscara de jade que estava no rosto do imperador dentro da tumba. Tumba do grande rei Pakal Votan. Olha, tá aí, essa é a pedra. Essa é a pedra que estava lá na tumba. Uma profecia do tempo, dedicada em 692 d.C. Então ela foi dedicada em 692 d.C. e descoberta em 1952. Ou seja, exatamente 12.260 anos. 1260. E aí, em 2012, a dedicação da tumba completa 1.320 anos, 1320. Permita-me, professor John Breyer, inclusive o arqueólogo e um dos pais da teoria do antigo astronauta, ele identificou nessa tumba uma nave espacial. Veja que o seu tripulante está, entendeu? Inclusive com todos os equipamentos que a NASA usa hoje. Ali, vocês estão vendo ali o cara está lá está no pedal, espacial, entendeu? É que ele está ali, ele está dirigindo. Olha que que é um navegante do tempo mesmo. Então, esses aqui são os 20 selos. O sincronário maia, ele é, né, o calendário gregoriano ele é calibrado pela hora, né, e os meses, né? A gente vai calibrar por ali. O calendário maia a gente calibra através do nosso corpo físico. São 20 energias, frequências do Sol que vêm diariamente. Né? A Terra está todo dia se movimentando, então cada dia muda a energia solar que vem e o som da galáxia. Então são duas frequências, uma energia do Sol e um tom da galáxia, que é um pulso, uma pulsação. Essas 20 energias elas estão codificadas nos nossos dedos. Cada uma delas é representada por um dos nossos 20 dedos. E essas 13 frequências, esses 13 tons, estão codificados nas nossas articulações principais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então você calibra o calendário diariamente pelo corpo. Um dia, porque é uma energia do Sol e um tom da galáxia. Então um dia você está um dedo e uma junta. No outro dia o outro dedo e a outra junta. E vai assim para cá. E aí você sabe qual a essência de cada um. Igual vocês hoje viram a essência de vocês. Então cada dia tem uma essência. E aí você sabendo a essência que está no dia, aí você consegue planejar e surfar assim nas ondas da vida assim. É fantástico, porque a sincronia é essa conspiração divina que existe no universo a nosso favor, né? Deus está sempre trazendo as coisas para a gente, sempre tentando nos presentear, nos abençoar, porque nós fomos criados exatamente para isso, para receber as bênçãos de Deus. Tudo que a gente quer, Deus quer nos dar. O pai não é assim? O pai não quer dar tudo para o filho? Né? Mas a gente precisa aprender como receber essas coisas. E isso é o que? O pensamento. Né? Só pensar o bem, porque tudo que a gente pensa, a gente atrai. A gente é co-criador. A gente cria junto com o universo. Então o que a gente pensa, a gente
está atraindo. Acontece. Por isso só tem que pensar coisa boa, entendeu? Porque tudo que você pensa, você chama. E a palavra é profecia pura. A profecia é no aqui e agora. Então a gente tem que ter um cuidado imenso com o que fala. Porque se fala, acontece. Então a gente tem que ter muito cuidado. Sempre falar bênção, só falar coisa boa, porque para não profetizar nada de mal para ninguém, né? Nem para nós mesmos. Vai dar tudo certo, sempre, né? Mesmo que você pense que não vai dar, não, vai dar certo. Sempre profetiza o bem. Sempre. Profecia é no aqui e agora, é no presente. Todos nós somos profetas. É só se conectar. Se conectou, pediu, chamou, Deus vem. A energia divina está em cada um de nós. Porque o que é conectar com Deus? É conectar com os princípios de Deus. Aí tá os 20 selos, né? Esse é o calendário sagrado. Está ali os 20 selos. Ele é um tear. Ele vai descendo. Aqui eu vou mostrar para vocês a contagem maia. Está vendo a contagem maia? Aqui, ó. Esse aqui é o 0. 1, 2, 3, 4. Aí a barra é 5. 6, 7, 8, 9. 2 barras 10, 11, 12, 13, 14. 3 barras 15, 16, 17, 18, 19. Tá? Essa aí é a contagem deles do 1 ao 19. Aí observando aqui no Tzolk'in, voltando lá no Tzolk'in, vocês estão vendo aqui tem 20 selos. 20 selos. Aí na contagem vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando chega aqui no 13, na contagem maia, aí volta de novo para o 1, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vem para cá, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí chegou no 13 aqui de novo, 1. Então são 20 ondas de 13. Essa onda é chamada onda encantada. A onda encantada são ciclos de 13 dias que o que dá a energia nesses 13 dias é o primeiro dia. Então a essência do Kim do primeiro dia, ela vai gerir toda a energia daquela onda. O primeiro dia magnético, 1, atrai a meta. O dia magnético você coloca a meta. O que eu quero alcançar? Qual é o meu propósito? Porque o magnético ele atrai o propósito. Sou eu, sim. É o magnético. Isso é magnético, isso é lua magnética. Atrai o propósito da purificação. Aí 2 aqui no joelho. Lunar, polariza. Acha os desafios. No segundo dia, primeiro dia tu botou a meta. No segundo dia, os obstáculos que você vai precisar, ou seja, os degraus que você precisa para alcançar a meta, porque não é um problema. Na verdade, os obstáculos eles são degraus para que você evolua. E aí no segundo dia, aparecem os obstáculos. No terceiro dia, que é o do irmão lá, elétrico, o serviço. Ativa o serviço. Você acha qual serviço você tem que fazer para alcançar a meta. No quarto dia, aqui na munheca, que é o toma autoexistente, acha a forma e a medida. De que forma e de que medida que eu tenho que fazer para alcançar a meta. No quinto dia, reúne esses recursos e toma o comando. No sexto dia, organiza. No sétimo, harmoniza. No oitavo, traz a integridade, modela. No nono, a intenção. E aí no 10º se manifesta. Acontece. No 11º, libera, dissolve, ou seja, não precisa de esforço. Aqui já, a meta já chegou aqui ela já está rolando. No 12º dia, coopera, preparando para a próxima onda. E no 13º, transcende, voltando para outro ciclo de 13. E aí você coloca as metas e vai trabalhando elas e olha... O grande problema que eu digo para o pessoal quando começa a usar o sincronário é que tem que se controlar para não ficar rindo muito na rua sozinho, entendeu? Porque é tanta sincronicidade que você ri, assim, você não aguenta. É muito engraçado. No começo eu ficava assim, até hoje ainda acontece, sabe? Porque assim, as coisas, a sincronia é muito forte. Então você pensa e as coisas vêm. É muito engraçado. É muito Deus. É bênção. É a terapia do riso. É a terapia do riso. É muito legal. A sincronia é muito legal. Ali, os 13 meses, eles estão dentro do
calendário gregoriano, né? O calendário gregoriano, se você pegar os 12 meses e diminuir 28, o que sobra, você soma, dá 28. Ou seja, os 13 meses estão dentro né, dos 12 meses lá. Os 12 meses você tirou 28, o que sobrou dá 28. Isso está correto, professor John Breyer, porque o doutor Zacarias Sitchin, que foi um grande arqueólogo, ele também é a favor do 13º planeta, que é o Nibiru, né, que é o 13º planeta. Então, porque o calendário gregoriano, na cosmologia científica, nós só temos 12 planetas. E esse 13º planeta é o planeta regente de todos os 12. Eu já ouvi falar dessa teoria do Nibiru mesmo. Realmente é uma teoria que existe aí. Porque tem muitas coisas assim que eu estou muito assim na coisa assim que eu vou e na prática que Deus tem colocado no meu caminho. Aí tem umas coisas mais metafísicas assim que eu não desqualifico, mas também não tenho como dizer assim, afirmar, né? Porque são coisas que realmente são tão metafísicas, né, que a gente não tem como afirmar. Mas dentro desse conhecimento aqui, aí você consegue perceber que tudo é possível, né? Ali, ó, tá os 15, né? Dragão 1, vento 2, noite 3, semente 4. Serpente 5, enlaçador 6, mão 7, estrela 8. Lua 9, cachorro 10, macaco 11, humano 12, caminhante do céu 13, mago 14, águia 15, guerreiro 16, terra 17, espelho 18, tormenta 19, sol 20. Cada um deles aqui nos nossos dedos. Então, tá ali, ó, cada dedo. Mão direita, clã do fogo, sol amarelo. O sol é iluminação. 1, dragão vermelho, nutrição e nascimento. 2, vento branco, alento divino, comunicação do espírito. Noite azul, abundância, sonhos e intuição. Semente amarela, focalização, percepção, florescimento. Então aqui, ó, começou no sol amarelo, terminou na semente amarela. Então essa mão aqui é amarela, né? Quando fogo. Aí passou para o pé direito. Serpente vermelha, dedão. Instinto, sobrevivência, sua força vital. Enlaçador 6, morte do ego, morte como transformação. Mão 7, cura, autocura, realização. Estrela 8, elegância, arte e beleza. Lua 9, purificação, fluxo, água universal. Começou no pé, na serpente vermelha, terminou na lua vermelha, esse pé é vermelho, então é o clã do sangue. Aí passa para essa mão esquerda. Dedão, cachorro branco, amor incondicional, lealdade e bravura. Macaco azul, magia, brincadeira e ilusão. Humano amarelo, sabedoria, livre-arbítrio. Caminhante do céu vermelho, 13, conexão do céu e da terra, explorar os espaços, vigilância. Mago branco, 14, encantamento, aqui agora a intemporalidade. Então começou no cachorro branco, terminou no mago branco, essa mão é branca, né? Que é o clã da verdade. E aí, 15, a águia azul no dedão, criatividade e visão. 16, guerreiro amarelo, inteligência, intrepidez, questionamento. 17, terra vermelha, sincronicidade e navegação. 18, espelho branco, reflexão do divino, reflexão do infinito. 19, tormenta azul, autogeração de energia, catalisação, transformação. Começou na águia azul, terminou na tormenta azul, então aqui esse pé azul é o plano do céu. Tá? Então, o arco-íris, na verdade, ele está na gente. Né? Essa energia colorida, arco-íris, ela tá na gente. E aí os tons, né? Como eu já tinha mostrado, magnético, lunar, elétrico, assistente, rítmico, ressonante, galáctico, solar, planetário, espectral, cristal e cósmico. E aí a onda encantada, né?
os 20 selos. Então, cada selo, ele tem um poder, uma ação e uma essência. Né? Cada um deles tem um poder, uma ação e essência. Foi aquilo ali que eu já tinha falado para vocês, mas aqui nessa tabelinha ele explica cada um. Então, o dragão. O poder do dragão é o poder de nascimento. A ação dele é nutrir, a essência é o ser. Vento branco. O poder é o espírito, a ação é comunicar, a essência é o alento. Noite azul. O poder é a abundância, a ação de sonhar e a essência é a intuição. Semente amarela. Ela tem o poder do florescimento, a ação de focalizar e a essência é a percepção. Serpente vermelha. Tem o poder da força vital, a ação de sobreviver e a essência é o instinto. O enlaçador de mundos brancos tem o poder da transformação, né, da morte como transformação, a ação de igualar e a essência é oportunidade. Mão azul tem o poder da realização, a ação de conhecer e a essência é a cura. Estrela amarela tem o poder da elegância, a ação de embelezar e a essência é a arte. A lua vermelha tem o poder da água universal, a ação de purificar e a essência é o fluxo. Cachorro branco tem o poder do coração, a ação de amar e a essência é a lealdade. Macaco azul tem o poder da magia, a ação da brincadeira e a essência é a ilusão. O humano amarelo, o poder do livre-arbítrio, a ação de influenciar e a essência é a sabedoria. Caminhante do céu vermelho, o poder do espaço, a ação de explorar e a essência é a vigilância. O mago branco tem o poder da intemporalidade, a ação do encantamento e a essência é a receptividade. A águia azul tem o poder da visão, a ação de criar e a essência é a mente. O guerreiro amarelo tem o poder da inteligência, a ação de questionar e a essência é a intrepidez. A terra vermelha tem o poder da navegação, a ação de evoluir e a essência é a sincronicidade. O espelho branco tem o poder do infinito, a ação de refletir e a essência é a ordem. A tormenta azul tem o poder da autogeração, a ação de catalisar e a essência é a energia. E o sol amarelo tem o poder do fogo universal, a ação de iluminar e a essência é a vida. Né? E a gente está agora vivendo a onda encantada do sol amarelo. Ou seja, nós estamos num período de 13 dias de iluminação, né? Que a gente está trabalhando a iluminação. Né? E o segundo dia foi exatamente aqui, né? Foi aquele dia que a gente foi o desafio da iluminação, foi aquele dia que a gente teve a palestra aqui. E como é que se coloca isso em prática no dia a dia nosso? Então, eu vou estar explicando como é que faz as práticas diárias para poder estar percebendo isso aí. Porque eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem a leitura do seu oráculo. Porque vocês sabendo como que lê o oráculo do dia, você saber quais são as energias, como é que você entende isso, aí depois é só você, assim, o básico é fazer uma leitura. Você lê o mantra do dia, que é a junção das energias do dia, e aí depois é só você ficar atento e perceber, porque você percebe na sutileza. A sincronia não é uma coisa que você controla as coisas, elas estão acontecendo o tempo todo, só que muitas vezes a gente não está desperto, a gente não percebe. Mas quando você está desperto e você percebe, aí você... Então vamos lá. A junção, ela é de duas energias, né? Aquela, né, a essência do selo solar e a essência do tom magnético. Então os tons, eles têm também um poder, uma ação e uma essência. O tom magnético, né, que é o número 1, né, aqui no calcanhar direito, o poder dele é de unificar, a ação de atrair e a essência é o propósito. O tom 2, lunar, ele tem o poder de polarizar, a ação de estabilizar e a essência é o desafio. O tom elétrico, ele tem o poder de ativar, a ação de vincular e a essência é o serviço. O tom autoexistente, ele tem o poder de definir, a ação de medir e a essência é a forma. O tom harmônico, ele tem o poder de potencializar, a ação de comandar e a essência é a radiação. O tom rítmico tem o poder de organizar, a ação de equilibrar e a essência é a igualdade. O tom ressonante, ele tem o poder de canalizar, a ação de inspirar e a essência é a harmonização. O tom galáctico tem o poder de harmonizar, a ação de modelar e a essência é a integridade. O tom solar tem o poder de pulsar, a ação de realizar e a essência é a intenção.
O tom planetário ele tem o poder de aperfeiçoar, a ação de produzir e a essência é a manifestação. O tom espectral tem o poder de dissolver, a ação de libertar e a essência é a liberação. O tom cristal tem o poder de dedicar, a ação de universalizar e a essência é a cooperação. O tom cósmico tem o poder de perseverar, a ação de transcender e a essência é a presença. Então, essa matriz do sincronário é a junção dessas energias, entendeu? Dá 260 combinações. 13 vezes 20. 20 energias solares vezes 13 tons da galáxia dá essa matriz de 260. E aí, diariamente, a gente tem um oráculo. Esse oráculo está aqui, ó. Isso aqui é a agenda, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é o do Lemuel. Esse aqui é exatamente o Lemuel, que é o do ano. Esse ano. Não, o Lemuel não, é a sua esposa, né? Eu sou lua vermelha. Esse é lua vermelha, a sua esposa é lua solar. Ah, isso é lua solar, né? É lua solar. Lua 9, né? Lua solar. É o ano. Esse ano, o que rege esse ano que a gente está vendo, o ano ele começou agora dia 25 de julho, vai até dia 25 de julho de 2015. Tá? Nós estamos no segundo mês, no 14º dia do segundo mês. Né? A lua do desafio. São 12 meses, são 28 dias que nós temos que trabalhar. Qual é o meu desafio? Então, esse é o período que nós estamos agora trabalhando a energia de qual é o meu desafio. Quais são os obstáculos para me alcançar a meta? Então, 28 dias a gente tem que perguntar isso e trabalhar essa energia. Aqui vocês estão vendo, tem 5, igual ali, né? Está vendo ali? Isso. Né? No meio é a energia do dia, chamado Kim Destino. Então, é a energia que está regendo o dia. Do lado direito está o Kim análogo. Em cima o Kim guia, do lado esquerdo o Kim antípoda e embaixo o Kim oculto. Como é que isso aqui funciona diariamente? Esse do meio, 24 horas, o dia todo. Esse que está aqui, esses dois trabalham juntos, essas duas energias estão ativadas juntas, da meia-noite às 6 da manhã. Aí das 6 da manhã ao meio-dia, essas duas energias estão juntas. Do meio-dia às 6 da tarde, essas duas. E das 6 da tarde à meia-noite, essas duas. Aí você tem 5 energias trabalhando diariamente. A junção dessas 5 energias gera um poema. Então são 260 poemas que tem. Cada dia tem um poema diferente, ou seja, cada dia você tem 5 forças trabalhando na sutileza. Né? E aí quando a gente lê o mantra do dia, você já pleque. Né? Porque a palavra, né? Quem está na espiritualidade sabe que a palavra é que nem chave. As palavras elas abrem portais, elas abrem, né? A palavra é poderosa. Então quando a gente lê isso aí, você já ativa a sincronia. Então o básico para a gente fazer agora no começo, quem está iniciando a utilização dessa ferramenta, porque isso aqui na verdade é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta de sincronização, entendeu? Isso aqui não é uma religião, não é uma coisa assim para a gente ficar... É uma ferramenta para você usar, entendeu? E só que é aquela coisa, quanto mais poder a gente tem, mais responsabilidade a gente tem, né? Por isso que só tem que fazer o bem sempre, né? E isso aqui também é um despertar que a gente só faz o bem, entendeu? Isso aqui é quando a mente entra em harmonia com a natureza. Porque você começa a usar os ciclos da natureza, você sai da frequência tempo é dinheiro, entendeu? A frequência 1260 é essa frequência que está aí, tempo é dinheiro. Está todo mundo escravo dos salários, né? Escravo da hora, tem que estar em tal hora, tal lugar. Ou seja, e a mente, né? O calendário gregoriano criou essa visão linear do tempo, e aí às vezes a mente está lá no futuro ou lá no passado, e esquece de ficar ancorado no presente. Porque o presente é a única coisa que existe. É o eterno presente. O aqui e agora. O aqui e agora. E quando a gente está no presente, é um presente. Porque a gente está presente. A gente está vivo, tá? É tanto que Jesus na cruz disse ao ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele estava ainda vivo. Aleluia. Ele diz hoje. Aleluia. Sendo que ele ressuscitou no 3º dia, mas disse hoje vocês vão estar juntos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é poderoso, né? Abriu muitos caminhos para gente. Então, cada um de nós temos um mantra. Cada um tem um mantra, tem um oráculo desse.
do dia que nasceu, né? Hoje, alguns já conheceram na outra semana, né? Hoje teve alguns que já conheceram, outros já vão conhecer daqui a pouco, né? Saber seu oráculo ali, a gente pode ver quais são as essências, né? Pelo menos já se reconhece. Porque uma coisa é a gente conhecer a pessoa, né? Eu conheço o Roberto, conheço a Giselda, conheço o Lemuel, mas uma coisa é conhecer, né? Lua magnética, mago cristal, né? Eu sou semente cósmica, que é a nossa essência. Quando você conhece a pessoa pela essência e começa a praticar isso, viver as pessoas pela essência e viver a essência dia a dia, porque o que acontece? Hoje nós estamos na Lua, hoje é Lua, hoje é a tua energia que está ativada, hoje é Lua planetária, hoje é um dia que se manifesta a purificação. É um dia de manifestar a purificação. E o poder oculto de hoje é humano. Agora, esse horário agora é o humano amarelo, que é o irmão aqui, que é o oculto, ele se manifesta sem que a gente espere, né? E minha última quimioterapia foi ontem. Glória a Deus. Hoje é um dia de purificação. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Não, e o legal é que quando você começa a olhar as coisas, você começa a ver como que, sabe, tudo tem a ver. Porque no dia que você está ali seguindo a energia, você vai. Mas no outro dia, quando você começa a olhar atrás o que aconteceu naquele dia, cara, é incrível como as coisas, elas, sabe, tudo se Deus encaixa. é bom demais, né? A inteligência de Deus é... Então, o poder análogo é o poder de mentes gêmeas, que juntos se apoiam. Então, aquela pessoa que é teu análogo, tu vai encontrar ela, é que nem mente gêmea, tu sente simpatia na hora, é incrível. O análogo dá certinho, assim, é incrível. O guia, né, mostra o caminho. Ele te apoia, te mostra o caminho, te ajuda. O nome diz guia, né? O antípodo, ele te desafia para manter a memória da Gênesis. Ele te desafia para que você evolua. Ele não é negativo, mas, entendeu? O antípodo é desafiante, eu sei. Só que quando está em harmonia, assim, porque se a pessoa está em desarmonia, o análogo te ajuda. Se um análogo é teu análogo, mas ele está em desarmonia, ele te ajuda, ele vai te atrapalhar, ele fica na sombra, entendeu? Porque quando as pessoas estão em desarmonia, toda aquela essência boa fica na sombra, entendeu? Por isso que a gente tem que estar sempre em harmonia, sempre buscando. E essa harmonia é harmonia com você mesmo, harmonia com Deus que está em você. Porque a energia divina está em cada um de nós, né? Na bondade, nas virtudes. Entende? O alimento, a palavra de Deus, a Bíblia, a oração, a vida de fé, o jejum, tudo isso é alimento espiritual, é alimento para a alma. Então, quanto mais a gente alimenta a alma, mais a gente se conecta a Deus, mais a gente vive essa vida de bondade, e aí vai cada vez evoluindo mais, cada vez conectando mais, e aí é o processo. Divinizar. Cada um tem que se tornar um ser perfeito, como é perfeito nosso Pai que está nos céus. Esse é o caminho, né? Jesus veio, deixou uma trilha, mostrou o caminho, e muitas pessoas vieram também, já trouxeram muitas coisas, muito conhecimento, né? Então, a gente está agora numa época que o conhecimento ele é contínuo, ele não para. Deus é tipo assim, você passou na primeira série, você vai para a segunda série, vai para a terceira, ou seja, cada época, e aí o conhecimento é diferente. Paulo falava, né? De fé em fé, né? Evoluindo de fé em fé. Você vê, Abraão trouxe uma informação, Moisés trouxe outra informação, Jesus aperfeiçoou, entendeu? A cada época, a revelação é uma coisa contínua. Então, quando a gente está preparado, Deus manda, né? Ela só vem quando está preparado. Se a gente não está preparado, ele não vai dar, porque senão vai engasgar, né? Não vai fazer o efeito que ele quer. E o efeito que Deus quer hoje é o que? É libertar todo mundo. É a libertação espiritual, é a libertação da consciência. É a nossa libertação e nos tornarmos seres divinos, seres de bondade, de amor, né? Seres realmente que encarnem essa essência divina, né? Que é o coração crístico, né? É viver uma vida crística, está na Bíblia, está tudo ali. É praticar o que está na Bíblia. Amar o teu próximo como a ti mesmo, amar o inimigo. Isso é que a gente tem que fazer. Para você destruir o inimigo, é fazer dele um amigo. Amando, dando, servindo. O curso de Jacó. O curso de Jacó é o curso vitorioso da providência de Deus, que abriu o caminho para o nascimento de Jesus. Jacó conquistou a primogenitura de Esaú, dando tudo. Deu tudo. Aí derreteu o ressentimento, o ódio que Esaú tinha para com ele, e aí,
conquistou a primogenitura. Primeiro simbolicamente com um prato de lentilhas, mas depois de 21 anos lá, quando ele voltou, o Esaú queria matar ele, mas ele deu de presente tudo que ele tinha, os animais. Aí depois a família dele foi lá, se reverenciou, e ele mesmo depois foi lá e reverenciou Esaú. E Esaú, depois de ganhar tudo aquilo ali, aí derreteu o coração, perdoou Jacó se tornou primogênito. Através do amor incondicional, de dar tudo, é o caminho para você vencer o inimigo, para você conquistar a primogenitura. Então, o seu Kim é o centro do oráculo, que é um jogo de energias que lhe apoia, guia, desafia e provém um poder oculto. O oráculo serve como um código de memória. Cada dia também tem o seu Kim, seu oráculo, e pertence a uma onda encantada. Aí ali é a fórmula para você achar o Kim, né? O antípoda, a distância entre um e o outro sempre é 10, o análogo, a soma dá 19 e o oculto, a soma sempre dá 21. Né? Porque eles têm essa contagem de 0 a 19, né? Sol até a tormenta. Então quando você soma um outro para você descobrir, porque é tudo matemática. E também é interessante, os antípodas, você coloca a mão assim e você acha o antípoda. Ó, eu sou semente, esse aqui é o mago, a gente é antípoda. Ó, serpente é a águia, tá vendo? Botar um dedão com o outro, né? Bota todos os dedos assim, aí você acha. E tem várias outras coisinhas depois com o tempo que você vai aprender, a gente vai aprendendo e vai caindo várias fichas, né? E aí você, porque muita coisa pra mim assim, nossa, era difícil assim, e hoje assim, né? Que é um conhecimento assim que vai vindo, né? A gente vai estudando, vai praticando e aí conforme vai... porque eu vejo que a gente é igual ao computador, né? Aí tem um download, né? Vai descendo a informação. Quando a gente está conectado no canal certo. E aí tem uma lei, né? A lei do Kim. A lei do Kim. São três leis, né? Autonomia. Descreve como o ólon... O que é o ólon? O ólon humano é exatamente os nossos pontos energéticos, né? Que é um dos dedos, uma das articulações e um dos chakras. A gente tem 7 chakras. Então, de acordo com o nosso Kim, tem um chakra que rege, né? De acordo com o Kim da gente. São 7 chakras, mas são 5 chakras que regem pelas famílias. Então, o ólon é como se fosse a alma, porque é a essência, né? Tem a essência solar e o tom da galáxia. É a nossa essência pura. Então é como se fosse a nossa alma, né? Então, a autonomia descreve como o ólon utiliza a livre vontade para explorar a imaginação em busca de suas metas. É impossível que um ólon se imponha a outro ou proíba o outro ólon de exercer a sua livre vontade. Ou seja, todos nós somos livres, ninguém pode mandar em ninguém, todo mundo é autônomo. Isso é o que, né? O livre-arbítrio que a gente tem. Então ninguém pode se impor a outra pessoa, pode querer obrigar a outra pessoa a fazer o que ela, né? Então todo mundo é livre. Então é igualdade, quer dizer, autonomia, né? Autonomia. Então quem é autônomo, toda pessoa é autônoma. Ninguém pode querer mandar no outro. Então todo mundo é autônomo. Então o que é? O ólon, ele, né? Usa, porque quanto mais a gente conecta com o divino, com essa conexão que a gente tem com a divindade que está na gente, através da prática da bondade diária, de uma vida de fé, de uma vida de espiritualidade, mais você vai despertando e mais você conecta, mais você consegue receber informação e você, entendeu? Essas coisas dos dons, né? Profecia, cura, tudo isso vai baixando, vai descendo e você vai, entender? Quanto mais você vai espiritualizando e daqui a pouco você chega nos lugares só de encostar, o povo já... Só de você olhar já... Puf. Porque o que acontece? O pessoal está tudo carregado. Tem muita gente cheia de energia negativa. Você começa a gerar uma energia positiva, de luz, então onde você chega, ilumina. Entendeu? Cada pessoa, cada um de nós tem esse poder e isso está acontecendo. Isso está acontecendo o tempo todo. Cura, autocura, você botar a mão, orar e... Você botar a mão, orar, é fé.
Porque nós temos esse poder de curar, de nos autocurar, mas é fé. E nunca, né? Porque o ego é que é arrogância. O ego é porque não é eu, é o universo, é a energia de Deus. Então, e esse eu que a gente conhece, cada vez a gente tem que, sabe, desapegar. Porque é a história da nossa vida, né? Ah, filho de fulano, ciclano e tal. Só que tem que ter cuidado com o ego, que o ego é o quê, né? A vaidade, todas essas coisas que o mundão aí, a Babilônia nos coloca, a gente tem que estar limpando, né? E trabalhar só as humildades. A humildade, as virtudes, porque na verdade as verdadeiras riquezas que a gente leva quando a gente sai dessa vida aqui são as virtudes. Né? Dinheiro, carro, casa, apartamento, tudo fica. A única coisa que a gente leva são as virtudes. Que são as riquezas, que ninguém destrói, né? Ninguém rouba. Igualdade. Significa que todos os 15 planetários estão relacionados entre si e têm igualdade de lugar e de poder. O Kim planetário cumpre e aplica a lei do tempo em todas as situações. O Kim planetário é aquele que conhece e é hábil na leitura do oráculo do encantamento do sonho. Então, todo mundo é igual em posição e poder. Ou seja, não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos somos bons, todos somos iguais em posição e poder. Lealdade significa que o ego é fiel em consumar as instruções do holo com a mediação do Kim planetário. Ou seja, lealdade é o que? A nossa alma é quem nos guia, entendeu? Então a gente começa o ego, né? Eu, João Breia, estou o tempo todo fazendo a vontade da semente cósmica. Ou seja, a semente cósmica é a minha essência. E eu cada vez mais busco me tornar uma semente cósmica e, né, usar todas as ferramentas que Deus me deu ao longo da história para cumprir minha missão. Porque a gente sabe a nossa missão. Está aqui, está na nossa memória. É porque a gente está meio que... É um despertar, entendeu? Cada vez a gente vai acordando mais. Cada vez a gente vai acordando mais. A gente sabe, né, cada um sabe quem é agora, né? Ó, 2 enlaçadores aqui, a serpente, o guerreiro cósmico, humano planetário, lua magnética, estrela elétrica, os dois e o mago cristal. Os dois a gente ainda não sabe, mas daqui a pouco a gente vai saber, a gente vai descobrir. Falta da Rosália, da Zizeuda. Da Zizeuda. Sou filho do mago. Falta do Ed Fran. O meu já tem. Falta o dele. Você é o quê? O guerreiro cósmico. Ah. Guerreiro cósmico. Matador do Satanás. Questionamento cósmico. Batalha, Então, seu guerreiro cósmico da batalha espiritual. para a gente encerrar essa primeira explicação, né? Eu vou explicar para vocês a prática da meditação da mente natural, né? E aí essa prática, a gente vai fazer ela aí só uns minutinhos, só para vocês entenderem como é que ela funciona e depois vocês levam e podem fazer quando vocês quiserem, em casa, em qualquer lugar, porque essa é a primeira prática que a gente usa, né? E ela é exatamente a prática que Buda usou para iluminar. Então ela é bem facinho, mas é fantástica. Depois eu comecei a fazer há muito tempo atrás e aí depois eu comecei a fazer mais e aí ancora, né? Ancora, ou seja, fica, né? A coisa fica. E exatamente esvaziar a mente, né? A gente esvazia a mente, chega um momento assim que quando ancora você fica o tempo todo com a mente vazia, ou seja, o tempo todo no presente, o tempo todo no agora. Porque os pensamentos muitas vezes te levam lá na frente ou lá atrás. Né? E é o tempo todo esse bombardeio, né? Bum, 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 bum. Então, por isso tem muita gente ficando, às vezes, né, cheio de problema porque não consegue controlar o pensamento. Né? E aí a gente tem que aprender a parar a mente, deixar ela quieta, tranquila, entendeu? E aí esvaziar ela. Então eu vou ensinar para vocês essa meditação, ela é extremamente fácil. Vamos sentar na ponta da cadeira, com a coluna reta, o joelho para frente e a mão na ponta do joelho. E aí a cabeça a gente vai olhar para um ponto fixo no chão. E aí vamos prestar atenção na nossa respiração, né? O friozinho quando a gente inspira, o calor quando a gente expira. E aí vamos focar totalmente na respiração. Vão começar a vir pensamentos na sua cabeça, né? E aí você vai pegar o pensamento que tiver aí na hora. Quando você estiver expirando, você vai dar o comando para o pensamento.
dissolve o pensamento. E aí, como uma bolha de sabão, o pensamento apaga. Aí, a cada expiração, você dá o comando e dissolve o pensamento, um por um, até o momento em que não vai ter mais nenhum pensamento, que a mente vai ficar só o vazio, só o presente, só o agora. Então vamos lá. Então, quando vocês estiverem orando, meditando também, a ativação do ólon, vocês podem fazer ela diariamente, sabendo qual é o dia. Então, a ativação do ólon ela é o seguinte: você ativa o dedo que está, o dedo, aí ativa, conecta com a junta, né, a articulação, conecta os dois pontos mentalmente, né, e aí conecta com o chakra. Aí você faz essa conexão e aí você aqui pelo teu chakra coronário, você pulsa, você joga energia, sai da tua cabeça aqui, ó, energia arco-íris colorida, porque é tudo colorido, né? Aí você joga essa energia colorida, ela passa em volta do planeta, dá a volta por cima do planeta e ela entra por baixo do planeta. E aí no meio do planeta você imagina um cristal de 8 lados, e aí você se imagina dentro desse cristal, e aí você pulsa essa energia, ela passa em volta da Terra, entra pela outra ponta da Terra, vem por baixo do cristal, entra pelo teu chakra base, passa pela tua coluna, massageando todos os chakras, e aí sai pelo chakra coronário. E aí você joga essa energia arco-íris, essa chamada meditação da ponte arco-íris. E aí todo 7º dia da semana a gente faz essa meditação no mundo inteiro, né? Todo mundo faz essa meditação. E aí, só que cada dia, né, a gente monta um cubo, né? Isso aí eu vou explicar para vocês, apesar que eu estou deixando também um material para vocês, eu trouxe de presente um material que tem essas explicações direitinho lá. Então a meditação do cubo, diariamente você coloca uma peça do cubo. Então primeiro embaixo, né, vermelho aqui na base, laranja no segundo dia, amarelo no terceiro, verde no quarto, azul no quinto, lilás no sexto. Aí você montou um cubo. Aí tem mais 2 cubos que você coloca. Aí por cima desse cubo, o cubo dos plasmas radiais, que são os dias que tem um plasma que é conectado a cada chakra. Então, primeiro dia, então aquele primeiro cubo, ele segue aquela, né, base, direita, esquerda, costa, frente e em cima. Aí o segundo e o terceiro segue outra formação, que é primeiro chakra coronário, Dali. Segundo, chakra base, Série. Terceiro, chakra do terceiro olho, Gama. Quarto, chakra sexual, Kali. Chakra plexo solar, Alfa. Chakra laríngeo, Alfa. Chakra plexo solar, Límbio. E aí depois vem as runas, coloca na mesma posição. Então você faz essa mentalização, porque é tudo impressão. A gente esvazia a mente, com o tempo, depois você vai aprendendo a fazer essas meditações, você vai imprimindo essas coisas, que depois fica fácil de você, né, se mentalizar ali dentro e jogar essa energia, pulsar essa energia, né? E aí por último vem um cubo cristalino do não ego, um cubo de cristal do não ego que envolve esses outros 3 cubos, né? E aí você no centro desses cubos aí, e aí no centro do cristal, no centro da Terra, impulsa essa energia, né? Então isso aí já é um nível mais avançado, mas já vai estar aí a explicação de como fazer o cubo nos arquivos. Eu estou presenteando vocês também com esse material aqui.
essa cartilha, ela tem tudo mastigadinho. Tudo isso aí que eu passei para vocês está aqui. Tá? Ela está em PDF. Então está em PDF. Isso aqui são vários livros. São vários livros. É um material bem que já tem bastante tempo. É um manual. Esse manual também está em PDF, também está aí para vocês. E a agenda eu tenho que comprar naquele site ali, o sincronariodapaz.org, que custa R$52. Com essa agenda aqui você faz tudo. Com essa agenda, porque eu lance, eu só ando com a agenda. O povo fala, eu vejo o rapaz do calendário lá, eu só estou com ela direto. Porque com a agenda você, entendendo as energias, você sabe o que está ali, entendeu? Te ajuda, ela te ajuda. Aí você abre o Kim das pessoas também, porque quanto mais pessoas a gente abre o Kim, abrir o Kim é fazer essa leitura né, quem é o seu Kim, né? Então, porque na hora que a gente abre o Kim da pessoa, é como que a gente conecta com o sol vermelho, o sol que está depois desse sol. E aí a sincronia já começa a trabalhar na nossa vida, sabe? Ativa. Então é como o primeiro despertar é abrir o Kim. A hora que abre o Kim você... E aí depois é a percepção. E depende de cada um, né? Porque, como eu digo, o crescimento espiritual, ele é uma coisa que depende de cada um. Se eu me dedico, eu cresço. E eu tenho que estar o tempo todo cuidando, porque se eu vou para o caminho errado, então eu perco tudo. Entendeu? A gente vai você vai criando uma espiritualidade, mas se você se corrompe, você faz o mal, você perde aquilo, tu tem que começar tudo de novo. Então a gente tem que estar o tempo todo orando, vigiando para não cair em tentação, sempre cuidando, entendeu? Não é acusar os outros, a gente tem que estar sempre se olhando. É mais importante a gente cuidar de nós mesmos, né, do nosso caráter, da nossa coisa. Para acabar com a corrupção, é a gente não ser corrupto. Não é falar, fulano é corrupto. Não, é eu na hora não vou furar fila, não vou cortar pela direita. Ou seja, sabe, a gente tem que radicalizar com o bem. Ser radical com a honestidade. Não dá para ser meio honesto. Entendeu? Infelizmente tem muita gente que ainda vive assim, mas a gente tem que lutar para cada vez mais a gente viver normal, natural, original. E original, Deus criou o ser para ser um ser de bondade. O homem é uma anteninha que recebe uma conexão. Quem que você se conecta? Qual a estação que o teu rádio está ligado? Entendeu? Onde que a gente está conectado? Né? Então é essa conexão. E aqui, num estudo mais avançado, que chama-se o veículo de viagem no tempo, chama-se sincronotron. Então o sincronotron são matrizes, são 4 matrizes. A matriz base 441, de 441 números, e aí tem uma matriz do tempo, uma matriz do espaço e uma matriz sincrônica. E elas se sobrepõem. E aí tem vertical, horizontal. Aí pelo dia, né, o dia do mês, o dia e o mês, você acha quais os pontos que estão ativados naquele dia. E essa matriz 441, ela está exatamente aqui, na nossa carapaça. E aqui existem 7 esferas mentais e 9 dimensões do tempo. Então a gente vai trabalhando isso aí, e com as meditações, e nessa parte aqui, chama-se perceptor holon mental, tem 7 portais, 7 pontos que são portais. E aí diariamente, né, a cada dia, a cada 7 dias, abre-se um portal. E aí você medita e tem uns plasmas, que aí você coloca esses plasmas e joga eles pelo portal e pulsa eles, manda para dentro das fibras etéricas. São 144 mil fibras que a gente tem na coluna, né, ao longo da coluna, e a gente joga esses plasmas. O primeiro dia alfa-alfa, segundo dia alfa-beta. Alfa é vermelho, vermelho, é um símbolozinho vermelho, vermelho. Alfa-beta é vermelho e azul. Aí depois beta-beta, beta-alfa, aí tem o hiperelétron, e depois o hiperelétron mental, hipernêutron mental, e aí tem o último que é o elemento 113, elemento Sirius B52, que parece uma anteninha de Sirius, né? Que assim, são várias, assim, eu estou passando isso para vocês.